Boa noite, queridos irmãos, graça e paz a todos. Estamos dando início no nosso culto que chamamos culto de oração. É o culto que acontece todas as quintas-feiras, a partir das 19h30. E é o culto que nós fazemos também a exposição das cartas paulinas. Nós estamos falando sobre Colossenses. Vamos orar ao nosso Deus, oferecermos o melhor culto a Ele, porque Ele é digno de toda honra e glória. Curva a sua fronte, fecha teus olhos, vamos orar. Pai de amor e de imensa bondade, louvado e exaltado seja o Teu nome. Graças nós te damos pela bênção de estarmos juntos nesta hora para o cultuarmos, para o adorarmos. E nós pedimos que o Senhor use de misericórdia para conosco, que o Senhor perdoe os nossos pecados, apague as nossas transgressões e aceite, Senhor, o nosso culto. Que seja unicamente para a glória do Teu nome, que traga edificação à nossa alma e glorificação ao Teu nome. Ó Deus querido, nos colocamos em Tuas mãos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos inverter um pouquinho a ordem, vamos ter a leitura pública das Escrituras de um texto que a irmã Fernanda vai separar para nós, teremos oração. Após esse momento nós teremos um louvor e aí nós voltaremos com a ministração da Palavra de Deus. Então eu quero chamar a Fernanda para que venha aqui e já nos ajude com a leitura do texto e ora. Graças e paz, irmãos. Nós faremos a leitura hoje do Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Amém. Nós temos uma lista de pedidos de oração no nosso grupo de WhatsApp. É uma lista um pouquinho extensa, mas os irmãos podem acompanhar os pedidos lá e continuar intercedendo. O irmão Atílio está sempre atualizando. Quando os pedidos são atendidos, ele retira lá do grupo e novos chegam. Então é importante que os irmãos acompanhem e intercedam por esses casos que necessitam das nossas orações. Nós vamos orar agora. Peço que você curve a sua fronte, feche os seus olhos e oremos. Querido Deus, amado Pai, louvado seja o Teu nome santo. Agradecemos ao Senhor, a Deus, a bênção de estarmos reunidos em mais este culto para prestar o que a Ti é devido, Pai, porque só o Senhor é Deus. Obrigada porque tem nos ensinado a amar o Senhor, a amar a Tua igreja, a Tua palavra, tem nos conservado, Deus, nos Teus caminhos, tem abençoado os nossos irmãos, fortalecidos na fé, Pai, fazendo-os prosperar, Deus, nos Teus caminhos. Pai querido, obrigada pela Tua palavra, Deus, que diz que devemos, ó Pai, colocar toda a nossa confiança no Senhor. Amém. Que nós haveremos, ó Deus, de prevalecer, de permanecer firmes, ó Deus. Ó Pai querido, portanto, se algum dos nossos irmãos estiverem com a confiança abalada, Deus, que o Senhor venha fortalecê-los, ó Pai, na Tua presença, ó Pai. Abençoar, ó Deus, porque só o Senhor, ó Deus, para cuidar de todos nós, independente das circunstâncias. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos defende, o Senhor nos ajuda e o Senhor julga, Senhor Deus, todas as nossas causas. Ajuda-nos a fazer o bem, Senhor Deus. Livra-nos, ó Pai, da prática do mal. Em nome de Jesus oramos, ainda lembramos os nossos irmãos, ó Deus, ali naquela lista de oração, pedidos por enfermos, ó Deus, familiares, que o Senhor tenha misericórdia. Agradecemos também, ó Deus, porque o Senhor tem socorrido muitos irmãos, atendido as orações e abençoado o Teu povo. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. Amém.
Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Cantemos. Ok, irmãos, voltamos agora então com a palavra de Deus. Deus seja louvado, por tudo seja louvado. E nós estamos dando continuidade no texto de Colossenses, agora a partir do versículo 15 do capítulo 1. A NVI intitula como a supremacia de Cristo. Então acompanhe comigo a leitura. O texto diz o seguinte, vou ler do 15 ao 23.
Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aleluia! Deus seja louvado. Vamos mais uma vez orar, pedir as bênçãos do Senhor? Vamos lá, curva a sua fronte. Querido Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Graças nós te damos pelo livre acesso que temos à tua palavra e podemos lê-la publicamente, ó Deus. Nós te louvamos por isso. Nós rogamos-te o teu perdão e a tua misericórdia. Suplicamos-te, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento e fale, Senhor, aos nossos corações. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos diante de um texto totalmente cristológico, né? Ou seja, que fala a respeito da doutrina de Jesus Cristo. Aliás, esta carta do apóstolo Paulo é uma carta que tem como objetivo refutar as heresias que estavam adentrando dentro da igreja de Colossos. Então Epáfras notificou que a igreja era uma igreja nova, que ela era uma igreja que estava sendo vigorosa, no entanto, estava entrando certas heresias. Então, para acabar de vez com as heresias, nada melhor do que falar de Jesus, Senhor Deus, Jesus, Senhor de todas as coisas. E aqui, esse texto vai falar exatamente sobre a supremacia de Cristo. Esta supremacia de Cristo mostra que o Senhor Deus, ele é supremo sobre todas as coisas, e nós veremos aqui a descrição. O tema, como já disse, é Cristologia. O título, se eu fosse dar um título aqui, eu diria alicerçados e firmados na fé pelo pleno conhecimento de Cristo Jesus. Bom, nós estamos também diante de um grande problema, é a infiltração dessas heresias, que eram filosofias, basicamente, e uma piedade forçada. Pode parecer que no nosso tempo a gente não tem isso, né? Mas a piedade forçada é quando você não depende mais da graça de Deus para realmente ser um cristão, mas você depende de determinadas dietas, determinada atitude, determinados dogmas, determinadas vestimentas, e a gente sabe que tudo isso é uma grande heresia. Nós precisamos de Cristo,
de Jesus para termos uma vida piedosa, que é nos dada pelo Espírito Santo de Deus, mas não de acessórios dogmáticos, né? Isso não. Bom, o propósito então é conhecermos a Jesus à luz desse texto, a fim de estarmos alicerçados, como diz, e firmados na fé. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele faz de um louvor, de uma adoração e das estrofes que ele apresenta, uma grande apresentação doutrinária a respeito de quem realmente é o Senhor Jesus. Então, é possível que você passe um tempo dentro da igreja e não conheça muito sobre o Senhor Jesus e as suas manifestações, tanto no Antigo, não só no Novo, mas também como no Antigo Testamento. Então esse texto ele vai elencar algumas questões assim essenciais que falam a respeito do Senhor Jesus, da pessoa do Senhor Jesus. As tentativas da história da igreja era de fazer Jesus completamente homem, sem nenhuma deidade, e o que é uma heresia, e outras tentativas era fazer completamente Deus, isto é, ele não era real, ele não era um homem real. Então várias tentativas houve para descaracterizar Cristo como plenamente homem, plenamente Deus, mas o apóstolo Paulo apresenta o Senhor Jesus. Ele vai elencar aqui pelo menos 10 verdades. Primeira, ele é a imagem do Deus invisível, isto é, a projeção de Deus na tela aqui da humanidade, porque ele está falando de Jesus, que reflete exatamente o Deus verdadeiro. Então ele foi projetado de maneira humana, porque ele é o Deus encarnado. Depois ele diz o primogênito de toda a criação, isto é, através do Senhor Jesus, todas as coisas vieram a existir. Tá? Então ele é o primogênito da criação. Não significa que ele tenha sido criado, porque se ele fosse criado ele não seria eterno. Então a nossa mente não compreende a eternidade do Senhor Jesus, mas ele é o agente da criação, nós veremos isso. Nele foram criadas todas as coisas, isto é, por intermédio do seu poder. Todas as coisas foram criadas por ele. Ele agora é Senhor da criação. Todas as coisas foram criadas para ele. Foram criadas todas as coisas para a glória do Senhor Jesus. Em sexto lugar, ele é antes de todas as coisas. Então ele não tem rival. Ele é o único de todas as coisas. Ele é o primeiro e eterno. Por isso, supremo. Sétimo lugar, nele tudo subsiste. Isto é, o Senhor Jesus não só cria, mas ele sustenta a criação. Então nada pode conter a vitalidade do mundo e do que nele há, se essa vitalidade não for sustentada pelo Senhor Jesus, porque nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Veja que o apóstolo Paulo está mostrando que Jesus é Senhor da igreja, e a igreja precisa ter a orientação do Senhor Jesus com relação à sua existência, ao seu fortalecimento, à sua missão também, né? Às suas decisões, enfim. Então, ele é Senhor da igreja. Em nono lugar, ele diz que é o princípio e o primogênito dentre os mortos. É uma palavra similar, nós colocamos juntos. Princípio e primogênito dentre os mortos. O texto vai dizer, para que tudo possa ter a proeminência, a primazia, mostra que dentre os filhos de Deus, ele foi o primeiro que morreu. Dentre os filhos de Deus, ele é o primogênito dentre os mortos. E, finalmente, ele diz, para que tudo tenha a superioridade, supremacia, que é superioridade absoluta ou autoridade suprema. O texto continua dizendo que foi do agrado de Deus com relação a algumas ações por intermédio do Senhor Jesus. Que nele habitasse toda a plenitude, que por meio dele houvesse reconciliação plena, ou seja, ninguém pode ser salvo ou preservado na vida em alguma situação, senão por intermédio de Jesus,
E por intermédio dele foi do agrado de Deus que fosse estabelecida a paz. A paz foi estabelecida pelo Senhor Jesus. Por onde? Pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Esse foco último aqui, no finalzinho do texto, ele vai falar que nós fomos reconciliados por Cristo. Mas ele não nos reconciliou simplesmente por reconciliar, mas ele reconciliou para apresentar esta igreja santa, inculpável, livre de qualquer acusação. Então nós somos santos, separados para Deus, e somos justificados por Deus. Agora no versículo 23, no finalzinho do texto que nós lemos, há uma advertência, quando ele diz, desde que, então veja, uma condicional, continuem alicerçados e firmes na fé, não se afaste da esperança do Evangelho, que vocês ouviram, né, e creram, né, proclamando a todos que estão debaixo do céu. Então aqui ele vai falar de perseverança, e ele assina embaixo, depois dessa grande exaltação e adoração, ele diz, este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Lá em Romanos ele vai dizer, este é o meu Evangelho, mas ele é ministro. Então essa condicional é uma advertência necessária que impede que a salvação cristã seja vista apenas como uma garantia sem a devida conduta. Então a devida conduta, a conduta cristã de estar alicerçados na fé, de serem santos, serem irrepreensíveis, é a evidência de que realmente o indivíduo fora transformado. E nesse domingo nós veremos sobre esta questão da adoração de Paulo em Efésios, quando nós somos chamados para sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Pois bem, chegamos ao ápice da mensagem. O que queremos com isso? Olha, nós precisamos conhecer Jesus e conhecê-lo bem, a fim de que estejamos bem alicerçados e firmados na fé. Esse texto é muito rico, porque ele nos apresenta o Senhor Jesus e deixa bem claro para a igreja de Colossos que só por intermédio de Jesus é que seriam estabelecidas toda a forma de crença e de conduta, né? Então eu gostaria de apresentar 4 lições mostrando realmente quem é Jesus, como se fosse uma síntese da apresentação do apóstolo Paulo. Então essas 4 lições são as seguintes. Primeira, Jesus é supremo e único Senhor de toda a criação e dos poderes espirituais. Bom, quando o apóstolo Paulo apresenta o Senhor Jesus como Senhor do universo, margem do Deus invisível, primogênito da criação, que nele foram criados céus, terra, poderes e tantas outras coisas, mostra por inferência que Jesus é rei sobre nós, sobre as nossas vidas. Um dia que nós cremos e ouvimos e cremos no Evangelho de Jesus, ele passa a ser o nosso Senhor. Então essa leitura e essa aplicação, ela é importante, porque eu estou falando de um Jesus, Deus Todo-Poderoso, Criador, Senhor de todas as coisas. O texto coloca como Senhor de todos os poderes espirituais, potestades, principados, todo. Ele foi o Criador de tudo isso. Então veja, isso não queremos dizer que Deus criou o mal. Alguns professores de teologia dizem que Deus criou a possibilidade do mal, porque Ele não criou robôs, tanto homens como anjos, né? Ele criou a pessoalidade, então a possibilidade do mal, né? O livre-arbítrio é um assunto que a gente mais para frente poderemos tratar sobre essa questão. Mas o que fica para nós é que, uma vez que Ele criou tudo que existe, Ele é Senhor de tudo que existe, então Ele é Senhor também das nossas vidas. Então, todos os poderes estão sob o controle do Senhor Jesus. Isso é importante. Um desdobramento dessa primeira lição é a questão da soberania de Deus, né? Há quem se apavore por todos os eventos do mundo, esquece que o Senhor está em seu trono, está à direita do Pai, está no controle das suas coisas.
O que Ele pode fazer dentro da sua soberania é permitir que algo que aconteça, mas se Ele permite e se Ele entrega a si mesmo, como diz lá em Romanos 3, é porque faz parte dos propósitos dele. No entanto, nada lhe sai do controle. Então nós não precisamos andar apavorados, porque Ele é que manda, Ele é Senhor da criação, Ele é Senhor de todas as coisas, né? A segunda lição é que Jesus é supremo e único sustentador de toda a obra criada. Bom, nós falamos dele como Criador, Supremo Criador. Agora, supremo e único sustentador. Então, todo o nosso vigor para o enfrentamento da vida vem de Cristo. Ele nos dá sustento físico, sustento emocional, se quisermos repartir dessa forma, né? Sustento espiritual, e o vigor, a fonte de vigor, está em Cristo. É por Ele que existimos e nos movemos. Quando o apóstolo Paulo apresenta Deus ali em Atenas. Então, quando estamos fragilizados fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, nós temos que ir na fonte de todo poder, que é Jesus. Só Jesus pode nos fortalecer. Então, neste mundo vil, pecador, atribulado, o qual o regente é o príncipe deste mundo, né, das trevas, o inimigo das nossas almas, nós somos oprimidos, nós ficamos cansados, nós ficamos abatidos, nós temos momentos desfavoráveis. Só que o Senhor Jesus, Ele é a fonte de todo o poder. E Ele diz isso: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, conquanto esses cansados e sobrecarregados diz respeito aos pecados. E aos pecados que nos conduzem às péssimas condições do mundo, né? Então, o mundo oferece falsas alternativas, mas em Jesus nós temos a plena sustentação, porque Ele é o sustentador de todo o universo. Essa é a segunda lição. Jesus é supremo e único sustentador de toda a obra criada. Bom, em terceiro lugar, Jesus é supremo e único reconciliador. Por intermédio dele é estabelecida a paz. Bom, agora nós temos o Jesus não como apenas Senhor, não como apenas sustentador, mas agora como reconciliador. Porque o homem morto nos seus delitos e pecados, desculpa, ele rompeu essa comunhão com Deus. Ele rompeu esse relacionamento com Deus por seu pecado. No entanto, o Senhor Jesus veio e reconciliou e trouxe essa paz. Meus queridos irmãos, reconciliação com Deus é tudo o que nós precisamos. Se você está em paz com Deus, você tem toda sorte de bênçãos, ainda que a grande bênção é estar ao lado do próprio Deus, do que muito mais estar do lado dele e ter a bênção da presença dele, como nós temos aprendido, do que qualquer coisa que ele pode nos oferecer. A própria pessoa de Deus é a bênção na nossa vida. Então, não há projeto maior, alvo maior que estar em paz com Deus. E essa paz só pode, então, acontecer por intermédio do Senhor Jesus. Você não pode ter paz com Deus através de nenhuma penitência, através de nenhuma obra, através de nenhum mediador. Não tem como. Só por intermédio de Jesus é que você tem a paz com Deus. As pessoas perdem a paz por causa do pecado, pela falta de perdão. As pessoas perdem a paz porque buscam alternativas, né? Como já falamos. Mas em Jesus você tem plena paz. A angústia é removida e você então vive num relacionamento com Deus. Então você precisa, se você não fez ainda, se recorrer a Cristo, confessar os seus pecados e crer nele. E a partir desse momento então, ele sendo Senhor, Salvador da sua vida, você estará reconciliado com Deus Pai. E a última lição, a quarta lição, agora Jesus é supremo e único Salvador. Então veja, Jesus é supremo e único Senhor, Jesus é supremo e único sustentador,
Jesus é supremo e único reconciliador, e agora Jesus é supremo e único salvador. É assim que o apóstolo Paulo apresenta no seu cântico e na sua adoração. Então a salvação de Deus, ela é completa. Como a gente tem falado, Deus salva e continua salvando, Deus liberta, continua libertando. E Ele salva do quê? Do cativeiro, Ele salva da escravidão. E não há como você ser salvo por uma outra forma, de outra maneira. A saúde, a boa saúde não vai salvá-lo. Os recursos que você tem não pode salvá-lo, ainda que você tenha mais ainda, não pode salvá-lo. Os amigos, as influências, o poder que você possui, não pode salvá-lo. Nada poderá livrá-lo, senão somente o Senhor Jesus. Ele é o nosso Salvador, Ele é o único e suficiente Salvador. Então, quando se tem um encontro verdadeiro com Jesus, acontecem coisas maravilhosas. Primeira, dentre muitas coisas, Ele tira a nossa culpa. E a nossa culpa também, ela traz um estrago na nossa vida e na nossa alma, erros do passado, né? Davi clamava, né, no seu salmo: Senhor, perdoe os pecados da minha mocidade. E quando você se reconcilia com Deus, Ele tira a sua culpa. O Senhor Deus, Ele perdoa pecado e pecados. Então Ele liberta você da escravidão do pecado e te dá a liberdade para que você possa obedecer e andar nos caminhos de Deus. E Ele santifica. Quando você entrega a sua vida a Cristo, Ele separa você para Ele. Ele se santifica, é santo de estar separado, de estar protegido, e o torna inculpável. Então Ele é o único Salvador. E a partir daqueles que creem, Ele nos torna santo e inculpáveis. Essa apresentação do apóstolo Paulo a respeito de Colossenses, ele vai continuar falando de Jesus mais adiante, mas mostra claramente quão poderoso é o Senhor Jesus em nossa vida. Como é importante nós conhecermos Jesus e adorá-lo. Os homens fazem chacotas de Jesus, xingam Jesus, né? Oprimem, escarnecem do Senhor Jesus. Mas Jesus é a nossa paixão, é o nosso Senhor. Ele é o nosso sustentador, é o nosso reconciliador, é o nosso Salvador. Que Deus fale ao seu coração, que o Senhor alimente a sua alma, que nós possamos a cada dia conhecermos mais do Senhor Jesus. Se ainda você não teve um encontro pessoal com Jesus, confesse seus pecados, peça que Ele perdoe todos os seus pecados e o convide para que Ele seja Senhor e Salvador da sua vida. Vamos orar? Curva a sua fronte, feche teus olhos. Pai de amor e de imensa bondade, graças nós te damos pela Tua palavra tão preciosa, palavra tão poderosa. Obrigado por esse texto tão maravilhoso que fala sobre a supremacia de Cristo. Nos ajude mais, ó Deus, a conhecê-lo. E ajude, ó Deus, a andarmos em teus caminhos. E ajude-nos, ó Deus, a conhecê-lo cada vez mais, para que nós possamos adorá-lo de maneira mais abundante e para que a gente possa andar nos teus caminhos e ter vida reta, ó Deus, diante do Senhor. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus. Alimenta a nossa alma, ajuda a andarmos nos teus caminhos. Nós intercedemos por todos os que estão acompanhando esse estudo em qualquer tempo. Que o Senhor, ó Deus, perdoe seus pecados. Que o Senhor, ó Deus, abra os seus corações a fim de que tenham uma experiência com Cristo, se por acaso ainda não tiveram. Que o Senhor Jesus seja o seu Senhor, o seu Salvador pessoal. E a todos que já têm essa experiência, ajude-nos a nos consagrarmos cada dia mais, para, ó Deus amado, estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus os abençoe. Deus nos abençoe. Nós concluímos então a mensagem desta noite. Fique com o louvor e depois desse louvor então nós estamos encerrados. Um forte abraço e que Deus o abençoe. Senhor, formoso és.